é a questão do perdão, né. Como é que Uhum. você enxerga essa palavrinha e esse sentimento, não sei, essa vivência que as pessoas têm tanta dificuldade de entender, aplicar, né? Tá. Nossa, você já chegou com uma pergunta que eu vou ter que ir muito fundo agora, mas eu vou, tá? Você perguntou do perdão, eu vou falar. O livro que eu estudo e que eu trabalho e que inclusive eu dou aula, que ela, assim, já vem fazendo propaganda, mas não é, mas é que eu vou falar do perdão e tá aqui, tá? Nesse livro. Então, existe um perdão que é o perdão do mundo, né, que é o perdão que diz assim: "Ai, veja bem, você fez algo contra mim horrível, mas como eu sou muito bom, eu te perdoo", tá? Esse é o perdão do mundo. Esse perdão, em geral, ele não funciona muito, porque não existe uma igualdade entre as pessoas. Existe um ser que é muito melhor, muito mais caridoso e que resolve perdoar aquele que ela reconheceu, ou ele reconheceu que fez algo. O perdão que um curso em milagres traz, que é o perdão que eu acredito e que não é fácil de aplicar, tá? Mas que é um perdão que, nossa, fiz um vídeo essa semana sobre esse tema. É um perdão que eu chamo de perdão verdadeiro, é um perdão onde você consegue aquele conteúdo emocional e psíquico da tua mente que está ligado àquele rancor, que está ligado àquele não perdão, ele desaparece da sua mente, entendeu? Você pode até lembrar da situação, porque as cenas a gente vai continuar lembrando delas, mas aquilo que te ligava emocionalmente àquela cena desaparece. E vira uma cena como outra qualquer, entendeu? Então, muita gente que perdoa e perdoa verdadeiramente, acontece isso, a pessoa entra num estado de gratidão muito grande pela própria vida, ou às vezes dentro de um processo terapêutico, um processo espiritual que ela passa, que ela olha para aquele passado e ela ressignifica esse passado, entendeu? Então ela consegue entender, por exemplo, que aquilo que aconteceu com ela, ou se ela foi agredida por alguém, ela consegue entender que aquilo que aconteceu, diante do nível de consciência das pessoas envolvidas, não poderia ser diferente. Que é um pouco o que Jesus falou na cruz. Eles não sabem o que fazem. Esse é o nível de perdão que eu acredito. Não é fácil, mas é o perdão verdadeiro, porque de verdade, por piores que algumas pessoas sejam ou pareçam ser, elas fazem o que fazem porque estão inconscientes. Não estou falando que é fácil, que nem eu falo às vezes nas minhas aulas. Não estou falando que você tem que sair e abraçar, né, o seu agressor ou alguém que te fez mal. Isso não é o perdão verdadeiro. Ele é o apagar daquele vínculo emocional de medo, de raiva, de culpa que você tem com aquele momento traumático. Esse é o verdadeiro perdão. É bem assim complexo mesmo, porque você falou, né, tem um tal do perdão social, né, tipo É, assim, eu sou obrigado a perdoar meu isso familiar, não resolve. cuidar. Só que é um perdão social, você vê que a pessoa está se consumindo por dentro, a pessoa muitas vezes perdoou para a sociedade, está ali segurando um fardo, e até você falou a palavra generosidade, né, Uhum, generosidade, não seria algo relacionado a isso nesse uhum, momento, né. sim, sim, sim. E assim, como é que funciona essas pessoas que te procuram, às vezes, com essa dor? Por que que eu tô falando? Porque às vezes a pessoa deve procurar e falar assim: "Ah, eu perdoei meu pai", mas você tá vendo que tá Uhum, eu perdoei meu irmão, meu amigo, mas você vê que aquela pessoa tá cheia de espinhos ainda, né. Como é que é o sim. processo de assumir isso? Acho que assumir que é o mais difícil. Então, é que é a única coisa que funciona de verdade. Não é fácil isso. O perdão, que inclusive um curso em milagres traz, que é algo que ele fala muito sobre o perdão, é reconhecer que aquilo que o seu irmão fez, em última instância, nem aconteceu, porque esse mundo é ilusório. Então é deste lugar que esse livro fala. É deste o perdão, e esse livro fala muito sobre esse perdão. Mas é algo que a gente vai trabalhando a nossa vida toda, é um estudo para a vida, porque é muito profundo.
aquele nível de consciência que Jesus vivia, né, e que é uma referência até hoje para nós, não é à toa que naquela época foi um dos poucos que até hoje a gente ouve falar, porque é um nível de perdão muito profundo. Você vê o tamanho do feito e do lugar da mente que ele vivia, mas ele deixou essa referência. E por ele ter deixado essa referência, agora a gente sabe que é possível, porque ele foi igual a nós. Ah, Marcela, mas espera aí, ele não foi igual a nós, ele andou em cima das águas, né? As pessoas falam, não é igual a mim, não, ele é muito melhor. Na verdade, o que ele disse é, no futuro você vai fazer coisas como eu faço, ou até melhores, ou até maiores, porque você vai ter a consciência de que você é igual a mim. E eu acho que um dos maiores feitos é você conseguir acessar esse lugar de perdão. E é um treino, existe um treino da mente para que você vá se descolando dessas cenas, se descolando desse passado, e o descolar na mente é justamente isso, você tem um caminho neural que te leva até lá, só que te prende. Você olha para aquilo e fica, então você também está preso. Quando você prende alguém em uma situação de não perdão, de rancor, você está preso junto, você é o carcereiro, você não tem como sair. Você só vai sair se você se libertar, e se libertando você liberta o outro, né? Entendendo que naquele momento não tinha como ser diferente, porque o nível de consciência, por exemplo, daquela pessoa era muito baixo, entendeu? O que não significa que essa pessoa não vai mudar, assim como nós estamos mudando. Então, esse é o perdão, e tem um treino para acessar esse perdão, e é possível, tá? É possível, tá? Não é fácil, mas é possível. O ponto de Jesus é legal, a gente falou sobre Jesus aqui já no podcast, através de várias óticas, né? E ao ponto de, eu vejo assim, tá? Ele dominou a ferramenta. Ele dominou a ferramenta que ele estava colocando à disposição. E aí não era uma coisa de tipo, venha até mim, não, faça você. Era um espelhamento difícil de entender para muitas pessoas que ainda olham e falam, não, você vai me salvar. Então isso que você falou é profundo, porque a partir do momento que a pessoa espelhou ali e falou, não, agora eu vou precisar trazer aqui. Beleza, na teoria ainda, né, tá tudo legal. Mas a maioria prefere o ataque, né? Prefere, você fez isso, você fez aquilo, né? Sim. E eu acho que isso é o que a gente vê, né? As pessoas se ofendem muito facilmente. Exatamente. Eu não sei se já ouviu falar alguma coisa sobre quem... Não, vou começar a saber agora, hein? Tá bom. Um É porque curso, a gente já está falando do autor. um curso em milagres. A gente já está falando do autor, por isso que você está tocando no assunto, então tô levando para esse caminho aí, mas é exatamente isso. A mente, a nossa mente coletiva, assim como nós individualmente, ela também vai iluminar, entendeu? Assim como nós individualmente caminhamos em direção a uma mudança de ótica a nosso próprio respeito, a nossa mente coletiva, como se nós fôssemos um único ser que está com a consciência baixa, né? Essa consciência coletiva também está se elevando, e tem até a ver com essa coisa da transição planetária, né? Do mundo estar mudando, porque naquela época, por exemplo, que Jesus veio, ele não poderia falar de outra forma, porque a mente estava tão fechada, né? No medo, na culpa, na raiva, na crença, no ataque, na defesa, que ele teve que falar em parábolas, e ainda assim ele conseguiu por 33 anos, né? Porque ainda assim ele não conseguiu falar muito. Porque as pessoas olhavam para aquilo e falavam assim, não, você não vai falar que eu sou amor. Você não vai falar isso para mim, eu não sou amor, eu tô cheio de raiva, eu tô cheio de culpa, você não pode ficar falando isso aqui para mim. Porque se ele permanecesse ali por muito tempo, as pessoas iam ter que mudar. Então é muito mais fácil destruir essa referência do que caminhar em direção a ela ou ser igual a ela. E naquele tempo ele fez tudo o que ele podia fazer. Então essa mente coletiva, ele fez para essa mente coletiva, ele não fez só para aquelas pessoas daquela época, tanto é que ele mudou a contagem do tempo, né? Tamanha a importância do que ele fez. E foi perfeito como foi. A maneira que ele fez, ele tinha que ser crucificado porque ele deu uma aula ali de perdão.
A aula foi essa, de perdão. Então, se eu, enquanto ser encarnado, conseguir, agora vocês também conseguem. Se eu, enquanto ser que agora estou sendo pregado na cruz e estou sofrendo a dor, porque na minha visão ele sofreu sim, até porque ele tinha que dar aula completa de ser humano. Se eu, enquanto ser humano, fui pregado, sofri tudo que eu sofri e ainda perdoei, eu não condenei o meu irmão, você, a partir de agora, você consegue também. Então a gente vê aqui uma ótica estratégica, então, em tudo isso. Bingo. É como se ele tivesse criado uma estratégia com todos os envolvidos direto e indiretamente, utilizou de algo maior, lógico que ele tinha, para que exatamente o cenário que foi exposto até hoje reverberasse na cabeça das pessoas. Mudança dessa mente coletiva. Essa mente coletiva, por exemplo, hoje a gente está falando sobre coisas que talvez algum tempo atrás a gente fosse queimada numa fogueira, entendeu? Então essa mente coletiva já está se abrindo e já se abriu muito, né? Quando que eu lembro de, sei lá, 20 anos atrás, que a gente não falava como a gente fala hoje. Olha o tamanho da abertura, olha o tanto que a gente tem de gente na internet falando disso, podcasts e tudo, e quanta gente a gente está acessando. Então, é o momento dessa mente coletiva se abrir. Até um ponto onde essa consciência coletiva acorda deste sonho de dor, tá? Então, é o que eu acredito. Você que está aí, já dá uma fortalecida aqui, se inscreve, toca no sininho, compartilha, né? Nós temos aqui uma colaboração entre, ela também tem canal no YouTube, vai estar aqui, para vocês poderem juntar esse conhecimento e mandar para outras pessoas. Temos um número de não inscritos muito grande assistindo. É bom? Super bom, excelente. Só que vamos nos inscrever, porque assim você consegue receber com maior incidência conteúdos como esse aqui. E a gente vai entrar nessa questão da ressignificação, até separação do joio e do trigo, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua transição, porque quando eu entrei em contato contigo, eu tinha visto o teu material nesse universo, mas você tem uma transição de carreira significativa e que muitas vezes é pouco compreendida. Sim. Como uma pessoa que estava lá, uma pioneira na área, para quem não conhece, pioneira na área do humor, do stand-up no Brasil, teve essa quebra e veio para uma área consciencial, considerada não da mídia. Né? Nós temos aí um grande número de pessoas que acompanha, mas não é algo divulgado em larga escala, e você teve essa decisão, você teve essa quebra e hoje você está vivendo uma vida com um significado de lapidação para pessoas que estão te buscando, né? Comenta um pouquinho, pessoal, como é que foi isso? Tá, claro. Bom, você quer que eu fale o que eu fazia? Posso falar um pouco? Pode falar. Eu fazia, na verdade, eu fazia um tipo de humor chamado stand-up comedy, que é esse de cara limpa, humor de cara limpa, né? Eu e mais 5 comediantes, a gente meio que criou isso no Brasil, que foi em 2005. Era eu, Marcelo Mansfield, Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Oscar Filho. Aí tinha o Diogo Portugal, que viajava de Curitiba para São Paulo e fazia show com a gente às vezes. A gente montou um show chamado Clube da Comédia Stand-Up. E aí a gente ficou fazendo show e eu fiquei com eles no Clube da Comédia. Esse grupo ficou junto por 4 ou 5 anos. Daí veio o CQC e os meninos foram para o CQC. Então a gente continuava se encontrando, mas a gente já não se fazia muito show junto, até porque só tinha gente em São Paulo fazendo. De repente, as pessoas começaram a gostar, começaram a entender esse tipo de humor e a coisa expandiu, né? E virou uma febre, né? Hoje tá uma febre. E eu fiquei, eu acho que por uns 15 anos, 13, 14 anos, fazendo stand-up comedy no Brasil todo. Fiz show fora do Brasil também, fiz em Portugal, fiz na Argentina. Eu fiz tudo o que eu queria fazer. Eu fiz, até porque não tinha muita mulher fazendo, então eles me chamavam muito porque, mesmo a coisa tendo já crescido depois de alguns anos, não tinha muita mulher fazendo. Então era sempre chamada.
Só que, em paralelo, eu sempre estudei metafísica. Eu lembro de eu com 16 anos já começando a ler, eh, como chamava? Manuscritos da Rosa Cruz. Eu já tinha um book que eu tinha feito só de coisa de jornal, mas da gente da época do jornal, tá? Faz muito tempo. Eu guardava, assim, tipo, fazia um book de coisas de ufologia. Eu já curtia muito hipnose. Eu fazia experiências com amigos, assim, falava para um amigo: ó, você fica aí, tal horário, 4 horas da tarde, você deita na sua cama, eu deito na minha, a gente vai se comunicar e depois a gente vai conversar para ver se bateu o que eu mandei para você no tal horário mentalmente. Então, tipo, aos 16 anos eu fazia essas coisas, eu já amava isso. E filosofia eu também já estudava, sempre gostei de estudar. Então, eu acho que isso sempre esteve comigo. Mas como eu gostava de ler, eu gostava de escrever, o caminho da comédia foi meio que eu fui atriz, aí de atriz eu comecei a escrever os meus textos, e os meus textos já eram um pouco cômicos, e aí eu fui para a comédia. Tinha um show em São Paulo chamado Terça Insana. Da Terça Insana com personagem, eu fui para o stand-up comedy. E foi maravilhoso, só que sabe quando chega um ponto que você fala: "Cara, eu não quero mais provar nada para mim". Eu consegui tudo que eu queria. Eu queria quando eu fui entender o que era stand-up comedy, e eu lembro de um professor meu de stand-up, que era o Cláudio Torres Gonzaga, que era o chefe dos roteiristas lá da Globo, ele falava: "Stand-up comedy é o tipo de humor mais difícil de fazer". Eu falei: "É esse que eu quero fazer, é esse". Eu queria desafio, sabe, assim. E aí chegou um ponto que eu falei: "Nossa, eu já fiz tudo o que eu queria nessa área, eu tenho um show solo, eu fui nos programas de TV que eu queria, no Jô, na época, que eu amava, fui 2 vezes nele, que me deu oportunidade, divulgou o meu show". Então, assim, aí teve uma até no New York Times saiu matéria de stand-up, saiu uma foto minha. Eu fiquei muito feliz. Só que, assim, aquele ego que precisava ser afagado e falar assim: "Olha, você é incrível, Marcela". Esse ego, ele já deu o que tinha que dar para mim. Falei: "Tá bom, eu já provei para mim que eu sou boa em algo, que eu sei fazer alguma coisa bem, e aí agora? O que que eu quero?". E às vezes eu ficava ali no camarim com as pessoas e eu chegou um ponto que aquela guerra de sair do palco: "Ai, fulano foi melhor, né. Não, hoje o fulano foi melhor. Não, essa piada funcionou, essa piada não funcionou". E sempre aquela guerra de: "Nossa, eu tenho que ser melhor, amanhã eu tenho que ser melhor, no outro dia eu tenho que ser melhor. Nossa, dessa vez não foi, foi o fulano que foi". E aquela competitividade na mente, aquele esquema de o tempo todo alguém, te passando a perna: "Ai, porque o programa de TV tal, porque eu fiz teste, porque eu fui bem, mas o fulano pegou porque ele era filho do outro fulano". Todo esse meio, e aí acho que culminou num programa de TV que era um sonho meu fazer, que era o Saturday Night Live, que é um programa americano de super sucesso que veio para o Brasil. Esse programa ele foi meio que foi a gota d'água para mim, porque eu passei tão mal, e o meu sonho era trabalhar com comédia na TV, que é uma coisa rara, né, de se fazer, e no programa Saturday Night, que é considerado o melhor do mundo, Saturday Night Live, eu sofri tanto nesse programa, mas tanto, que eu lembro de eu estar no banheiro da Rede TV, assim, chorando, falando: "Meu Deus do céu", eu tinha um contrato de 1 ano, eu estava 3 meses ali, eu lembro que a gente acordava às 5 da manhã e trabalhava até às 10, 11 da noite, de segunda a sábado. Às vezes a gente tinha o domingo, às vezes não, às vezes de folga. Depois de 3 meses eu estava chorando no banheiro lá da Rede TV, falando: "Eu quero parar", e eu olhava para o meu contrato, eu tinha que pagar uma multa de R$ 80.000 para desistir, eu não podia desistir, eu falava: "Não quero, não quero, não quero ser alguém mais, eu não quero mais ser alguém, eu já sou alguém". Então acho que a transição foi essa, de entender que todo esse desejo que eu ainda amo a comédia, tá, não vou falar que não, eu ainda tenho essa visão dentro de mim de ficar rindo das coisas e fazendo piada dentro da minha cabeça, é claro, porque hoje em dia tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, mas ainda tá um pouco dentro de mim, mas aquele ego, nossa, ele foi massacrado, meu ego foi massacrado de todas as formas possíveis, chegou uma hora que eu falei: "Cara, chega, agora eu quero saber o que que me dá prazer de verdade, aonde eu sinto paz", e eu estudava já há muito tempo,
física quântica, muita física quântica, filosofia. Aí eu descobri esse livro, Um Curso em Milagres, que ele é uma mistura de tudo isso, ele é filosófico, ele é profundo. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer umas lives e falar disso. No início, no meu Twitter, que era um Twitter de comediante, tinha lá mais 100 mil inscritos, eu abri umas lives lá e o pessoal ficava assim, o que essa Marcela tá falando? Né? Ela virou caça-fantasmas agora? Ninguém entendia nada. Eu falei, vou fazer. E eu comecei a me sentir bem fazendo aquelas lives, porque eu tinha todo esse conteúdo que eu confiava, eu acreditava, me fazia bem, mas ao mesmo tempo era uma coisa meio velada, tipo, ai, que vergonha. Então eu ainda estava com um pé num bar, com um pé no outro, sabe? Tipo, eu não posso falar disso porque as pessoas vão achar que eu sou louca. Aí chegou um momento que eu falei, eu sou louca mesmo, é disso que eu vou falar. E eu não estou mais preocupada com o que as pessoas pensam, porque são polos distantes. Um é o materialismo e outro é a espiritualidade. O materialismo, que é o sistema de pensamento do ego, vai olhar para a espiritualidade e falar, essa galera é muito doida. E a espiritualidade, por outro lado, vai olhar e falar, cara, eu não quero nunca mais tá aí, porque eu estou muito bem aqui. E tá tudo bem, entendeu? Então foi aí que eu comecei a falar. Aí, em 2017, eu montei um curso sobre esse livro, que já falava um pouco desse livro, uma turma ao vivo. Da turma ao vivo, eu fui para o online antes, inclusive, da pandemia. 2018, eu já estava começando no online. E aí eu montei o canal. Em 2018, eu montei o canal Escola da Liberdade e comecei a falar disso e virei professora de autoconhecimento. E é isso. Falo Você sobre isso. assumiu realmente essa questão essencial, porque eu acho que tem muita gente que está nas mais diversas profissões técnicas, profissões que também são da mídia ou não, que elas dentro de casa fazem os estudos, mas elas não têm essa coragem que você teve de dizer, olha, é isso aqui. Sim. Eu estou colocando aqui a minha cara a tapa de uma nova forma, é isso que eu acredito e pronto. Porque as pessoas têm medo de perder isso que você falou, o afago, né? Ou serem apontadas como loucos. Mas então, pessoal, bem-vindo ao manicômio, não é verdade? Exatamente. Bem-vindo. Nós estamos aqui justamente para isso. Vamos ser julgados, vamos ser apontados e passando uma mensagem para quem quiser, né? Sim, é isso aí.